Fala pessoal, beleza? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre B3, Bolsa Brasil e Balcão, e como funcionam as suas negociações, tá? Que tipo de mercado é esse que a gente vai começar a operar daqui para frente, beleza? Fica ligadinho então, pega papel e caneta e bora para a tela. Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje é um bate-papo aí, tá? Para a gente conhecer um pouco mais sobre a B3, como que funciona as negociações dela, tá? Começando do princípio aí, né? A diferença entre B3 e Bovespa, tá? A gente vai conhecer um pouco mais aí a história da B3. Uma das principais dúvidas aí que surge, né, em novos investidores é qual o principal entre B3 e Bovespa, né? A principal diferença entre as duas. Muitas pessoas acham que se trata da mesma organização, mas será que não existe uma diferença? São esses pequenos detalhes que fazem diferença na hora da gente fazer o nosso melhor investimento aí. Então, conheça um pouquinho sobre esses termos aí, saiba se eles são realmente iguais, tá? Então, B3, aqui no Brasil, a B3 é responsável pela Bolsa de Valores. Se você já conversou com alguém que invista, que investiu, ou já leu algum material sobre investimentos em ações, provavelmente já ouviu falar dela. A B3 é uma empresa que, além disso, também administra e cria sistemas de negociação, compensação, liquidação, registros, depósitos para diferentes categorias de ativos. Isso significa que é possível negociar na bolsa através da B3 em diversos tipos de aplicações, incluindo commodities, moedas estrangeiras, investimentos em renda fixa e, é claro, ações, que é a mais divulgada e mais conhecida aí entre elas. Ainda é possível obter e investir em ações da própria B3, né, que é a bolsa aí, o capital aberto aí da bolsa, beleza? Então, um pouquinho da história aí da B3, provavelmente, né, o início da confusão entre B3 e Bovespa se deve ao fato de que a própria B3 já teve diferentes nomes ao longo da sua história. De maneira geral, a empresa é um resultado da união entre BMF e Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Entretanto, logo após essa união, ocorreu uma fusão entre BMF e Bovespa e a CETIP, originando assim a B3 que conhecemos hoje. Então, em 1890 a 1935, o primeiro rascunho da instituição começou ainda no século XIX, quando a mesma foi criada no ano de 1890 sob o nome de Bolsa Livre. Nesse início, tanto a compra e a venda de títulos quanto a intermediação entre o banco e o cliente eram serviços totalmente inovadores para o momento. Mesmo com tamanha inovação, a então Bolsa Livre foi fechada por causa das políticas econômicas vigentes na época, como o aumento de emissão de papel moeda e a alta inflação. 5 anos depois surgiu a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. De 1935 a 2007, no ano de 1965, aconteceu mais uma mudança no nome da instituição. A mesma passou a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. Na década de 60, entretanto, o Brasil se encontrava imerso na presença de mais de 27 bolsas de valores espalhadas por todo o território nacional, e essa confusão gerava dúvidas nos investidores. Por conta do alto número, muitas acabaram se fundindo e deram origem a novas instituições. Foi no ano de 1967 que a Bolsa Oficial de Valores de São Paulo passou a chamar Bolsa de Valores São Paulo, ou, resumidamente, Bovespa, tá? Esse certamente é um dos nomes mais conhecidos da sua história. Em 1968, um ano depois desse marco histórico, foi criado o Ibovespa, que é o Índice de Ações Brasileiro. Ele é responsável por indicar a performance das ações que representam o maior volume de negociação, que é o índice futuro que a gente opera aí nos dias de hoje, tá? De 2007 até os dias atuais, a partir de 2007, as bolsas de valores aqui no Brasil passaram de entidades sem fins lucrativos para empresas de capital aberto. Isso em 2007, tá?
Assim, aqueles que possuíam títulos patrimoniais se converteram a acionistas em um processo que ficou bastante conhecido como desmutualização. Conforme dito anteriormente, em 2017, ocorreu a fusão entre BMF-Bovespa e a CETIP, duas gigantes do setor, que deu origem à conhecida até hoje B3. Ainda no mesmo ano, sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a B3 se transformou em uma sociedade de capital aberto. Dessa forma, é possível entender que, efetivamente, não existe nenhuma diferença entre B3 e Bovespa, por ser uma empresa antiga, que passou por diversas mudanças e nomes diferentes. Hoje em dia, ainda ocorre esse tipo de confusão. Entretanto, é importante saber distinguir que a Bovespa não opera mais e a B3 sim. Ou seja, ela passou por várias mudanças de nomes, né, durante esses anos da sua criação, mas resumidamente, ela se trata da onde que iremos negociar. Vamos pensar nela como um banco. E nesse banco, ele capta, né, todas as ações e o volume financeiro negociado. Então, quando a gente manda uma ordem de compra ou de venda a partir da nossa plataforma, a nossa plataforma ela se comunica com a nossa corretora e a nossa corretora registra essa ordem, esse negócio, no sistema de banco de dados da B3. Então, para a gente conseguir se comunicar com a B3, a gente precisa utilizar uma corretora. Então, através dessa inscrição da corretora que iremos fazer, nós temos o nosso CPF registrado dentro da B3. Então, quando enviamos uma ordem, a corretora comunica com a própria B3, registrando o negócio e aparecendo lá para a gente no livro de negócios, tá? No book de ofertas ou no Times and Trades, tá? Então, esse é o procedimento. A gente tem que ter sempre em mente, né, que é importante a gente escolher uma boa corretora por causa desse tempo de registro, né? Algumas corretoras são mais preocupadas com o cliente final, outras têm sua preocupação com o cliente VIP, um cliente maior, com um perfil qualificado, né? Com um investidor qualificado, aquele com um patrimônio maior aí de milhões de reais. Então, quando a gente procura uma corretora boa, né, que ela seja voltada para o usuário final, a gente vai ter a plataforma, uma plataforma profissional, tá, para poder ter esse envio de ordem rapidamente e o registro nos negócios direto aí na bolsa, tá? Então, essa foi a história da bolsa. Tudo começou lá atrás com negócios, né, de mercadorias, negociando títulos, né, o que fariam aí dar origem às nossas bolsas aí que conhecemos hoje em dia, tá? Então, a diferença entre B3 e Bovespa é só a mudança de nome aí, conforme o passar dos anos. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Isso aqui foi um breve relato, né, do que é a B3, que é a empresa agora que tratam, né, das negociações que teremos no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima aula. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula, deste tipo de conteúdo, tá? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que vamos estar respondendo um por um. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!